Boa noite, família. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, Evangelho de João 6, 52. Sendo breve, sendo bem direto, presta atenção aqui. O maior desafio cristão é você entender que você foi colocado em Jesus. O que é isso? É que a partir de Jesus aconteceu uma obra. Eu vou narrar aqui para você a fé cristã, de um modo bem simples e direto. A partir de Jesus aconteceu uma obra. E que quando a gente passa a acreditar na obra feita, a gente passa a desfrutar daqueles benefícios da obra de Deus em Jesus. A palavra diz, lá em 2 Coríntios 5, eu esqueci o verso agora, mas lá no finalzinho, então me falha a memória 18, 19, que Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então é como se Deus falasse para o mundo perdido: eu te encontro em Jesus. Você está aí? Se Deus viesse diretamente a você, ele não poderia comungar, ele não podia ter intimidade, ele não podia ter relacionamento. Porque quando Deus se depara com a gente, ele se depara com os nossos pecados, com as nossas falhas. E o que fazer? Se a santidade de Deus ela é zelosa, Deus ele não faz as coisas por causa que ele se irrita, se ira. A palavra, quando traz a ira de Deus, é uma maneira de descrever Deus na nossa perspectiva humana. Mas Deus não ira. Você imagina, Andressa, você fazendo alguma coisa que iria irar Deus e Deus dando piti no trono? A Andressa, olha só, o universo inteiro, aí aqui em Figueira, eu lembro quando o Covid saiu, eu falei com a pastora: amor, não vamos desesperar. Não é possível que esse negócio vai sair lá da China e vai parar em Figueira. Até que morreu a primeira pessoa aqui. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? Agora imagina o universo. E a Andressa tem eu ia falar a graça, mas a desgraça de ir a Deus um dia e Deus começa a dar um piti no trono. Agora acaba com a raça dela. Chama os anjos aí que eu estou precisando desabafar. Você acha mesmo que Deus faz isso, gente? Hein? Você acha também que Deus fica mole? Deus estava vindo para destruir a Andressa, de repente a Andressa vai lá, sei lá, faz uma oferta na vida de alguém, aí Deus fica mole. É por isso que eu gosto dela. Você acha que Deus se move assim, gente? Nós aplicamos em Deus linguagem para entender, para chegar perto. Mas a verdade é que quando Deus ele move no que a gente chama de ira, é zelo. É Deus falando assim: eu não posso não me mover, eu não posso não fazer, porque essa pessoa provocou em mim uma ação. Então você, muitas das vezes, provoca em Deus uma reação. Tenho que agir. E ai de mim que eu não haja, eu vou ficar perdido na minha essência. Você está aí? Então Deus tem uma essência e ele precisa fazer por causa da essência que tem. Então se Deus é santo, toda vez que a santidade dele é infringida, ferida, magoada, provocada, o zelo dele tem que vir. Você entendeu a questão aí? Quando a pessoa fala assim: Deus, ele está irado com você, vai te jogar no leito. O cristão tem isso. Gente, você acha mesmo que Deus iria parar toda a obra do universo, dona Tânia, para fazer você provocar em Deus um sentimento? A gente ira, o homem ira a mulher o homem, um amigo ao outro, a gente ira o patrão. Agora, Deus a gente não consegue irar. No sentido humano. Então, preste atenção. Quando nós olhamos para Deus, a gente precisa entender que ele pegou Jesus e ele gerou em Jesus um modo de se aproximar de nós. Agora, sabe o que é triste? Deus já estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O problema é que nós fomos reconciliados e não queremos retomar o relacionamento. Sabe, o cristão ele é o único que vai atrás de uma relação íntima com Deus. E ele, pera. A gente deveria se converter indo a Deus para ter um relacionamento com ele, nada mais do que isso. A única coisa que aconteceu, que destrambelhou todas as outras, foi que o homem rompeu o relacionamento dele com Deus. Então, o homem deveria, no evangelho, encontrar um lugar de volta ao relacionamento. É só isso. Só que
impregnaram o evangelho de tanta coisa. O evangelho é um lugar quando as pessoas vêm, quando o seu emprego está dando errado. Elas são incompetentes como empregados e está numa má fase da vida. Aí a pessoa fala, olha, vem a Deus está aqui para cuidar de você. E esse cuidar de você encaixa como uma luva. Eu agora vou ter um ser todo-poderoso como aliado da minha falta de competência no trabalho, então eu vou a ele. Como que eu não iria? Isso é só vantajoso. Só que quando chega aqui, Deus fala assim, eu quero ter comunhão com você, eu quero ter proximidade. Daí vem a ideia, nós somos um seminário, amém? Daí vem a ideia de distância, porque as pessoas se convertem a uma proposta que não é a proposta do evangelho. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele disse, ninguém vem, João também, 14, ninguém vem ao Pai. Jesus se via em comunhão com o Pai, e ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim, é ir, tem que ir. Deus está esperando você ir. Só que você entrou pela porta de uma igreja, mas não entrou pela porta do relacionamento. A maioria do histórico cristão hoje são pessoas que não entraram no relacionamento e não sabem participar de Jesus. Você ainda faz a pergunta dos fariseus. Faça a leitura comigo. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Para tudo. Você entendeu a questão aqui? Esse diálogo já estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixe. Tá, eles comem, e de repente eles falam assim, ficou muito bom aquilo lá. Eles pegam o barco e vão atrás de Jesus. Jesus falou assim, quando viu aquela multidão. Em vez de Jesus falar, vou aproveitar, multipliquei pães e peixe, a multidão veio à igreja. Vê se isso não é essa nossa mentalidade. Agora eu vou falar para a multidão assim, vocês gostaram do peixe? Toda semana vai ter peixe. Toda semana vai ter pão. Vocês que voltem. E ali eu aproveito e entro com a palavra. Jesus vira e fala assim, vocês só me procuram. Vocês só saíram de onde vocês estavam. Vocês só vieram até mim, do outro lado do mar, porque vocês comeram pão. Jesus fala assim, só está vindo à igreja porque ganhou a cesta básica. E agora, irmão? Aí, Andressa. Você só está vindo à igreja porque você foi abençoado. Jesus fala assim, trabalha pela comida que não perece. Isso é o capítulo 6, tá? A gente está lendo lá na frente o diálogo. Aí esses homens começam a ouvir de Jesus que existe uma comida que não perece, que não passa. Aí os homens começam a ficar doidos. Eles começam a cair em si. Ele falou que ele é o pão. Tem que comer ele. Como isso? Como é que eu vou comer uma pessoa? É canibalismo. Como é que eu vou... Em vez de Jesus pegar, Cadu, e responder como, ele vira e fala, mas se vocês não conseguirem isso, vocês não vão ter vida. Jesus começa a provocar eles para entender que existe uma dimensão muito maior. Que existe uma conexão muito maior. Você está aí? Jesus começa a falar o seguinte, não tem só coisa física. Existe um pão que vocês não sabem, a saciedade. Ele estava trabalhando que ele, a pessoa dele, a presença dele, ele em si é alimento para a alma. Aí o que ele diz? 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia? Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus começa a falar uma regra, que para mim é a regra das regras. É o evangelho vivo, genuíno. O que Deus mandou a gente fazer? Ele está trabalhando o seguinte, se você não comer. Ele não trabalhou o como, porque a pergunta é, como que faremos isso?
Como é que pode alguém poder comer a carne desse homem? Não tem. E Jesus, ele não trabalha essa incredulidade. Ele diz o seguinte: vocês viram a maravilha e vieram atrás de mim. E se vocês pudessem se alimentar de mim? Isso é escândalo para aqueles homens. Mas para nós isso hoje é tudo. Sabe o que está acontecendo com a gente? Eu fico perplexo em ver que Jesus... Aqui, ó. Aspas e mais aspas. Jesus alimenta até o que ele mandou matar na igreja. As pessoas entram dentro de igreja, elas ficam egocêntricas. Sabe? Uma mania de poder. Você não vê no cristão um quebrantamento. Quando eu vou te tentar aqui explicar um pouco do que eu vejo quando eu olho para o Vinícius. Não ainda é usando uma pessoa, mas eu preciso desse evangelho perto de mim. Sabe? Você entende que, por exemplo, ele está numa mudança lá, ele está indo para uma outra agência missionária que trabalha com plantação de igreja. Você entendeu que eles vão plantar igreja onde é proibido plantar igreja? Você entendeu isso? Então você não viaja na maionese, pensando que lá, esse som aqui, por exemplo, para alguns de nós está ruim. Vamos supor. Lá eles não vão ter som. Não tem som, André. Não tem microfone. Não pode. Se fazer um barulho e gritar Jesus e alguém ouvir, e eu perguntei para o Vinícius, como é checado isso? É porque as autoridades chegam lá e prendem? Ele falou, isso. Não é checado, não tem checagem. Se houver uma denúncia, e eles acreditarem na denúncia, eles vão lá, te prende, acabou. Igual o pastor que está preso porque estava lendo a Bíblia dentro da casa dele. Você tem Bíblia no celular? Entende que parece que a igreja cristã, ela levou uma anestesia maligna que faz com que a gente possa, tenha acesso, tenha uma facilidade, e a gente não faz nada com aquilo que Deus nos deu. Quando a gente olha o cristianismo, os pastores, eu estava contando aqui outro dia, eu passei por um pastor aqui bem conhecido de Figueira, e ele desceu do carro, uma postura de arrogância. Teve uma vez que eu falei assim com a pastora, esse aí é o fulano de tal. Ela falou assim, ele está aí dentro do mercado, você viu? Ela falou assim, gente, eu vi um homem que estava com um paletó, mas ele estava tão posudo e desfilando tanto que chamou atenção. Eu falei, isso, ele entrou aí. Você entende que nós não somos identificados por uma relação íntima com Deus? A gente é identificado por dezenas de coisas. Como um dia que meu pai me chamou, me levou na porta da casa dele, não entendi nada. Aí ele falou assim, filha, essa igreja aqui, ela fica de carro parado ali até lá. Aí ele mostrou o final da rua lá nossa, onde a gente morou. Aí ele falou assim, eu estava vendo, filho, essa igreja é abençoada. Essa igreja, as pessoas, elas têm dinheiro. Quando eles falam para o ímpio que Jesus prospera, eles têm como mostrar. Agora, como é que eu vou ficar na minha vida, filho? Eu não tenho um carro. Como é que eu vou falar para os outros que Jesus prospera? Você entende que parece que Jesus, ele passou a alimentar um pão que ele disse, tem mais. Não é isso. Eu não vim para isso. Não é isso somente. Não é isso o resumo de tudo. Só que as pessoas pararam ali. A vida devocional, ela vai ser sempre esse lugar, gente, de parece que a gente vai dar um reset diariamente. A gente vai se lembrar de que estamos procurando e o que Jesus tem para nos alimentar. E quando Jesus alimenta você, eu tenho certeza de uma coisa. Quem dele come, por ele vive. Quem dele come, passa a ter a vida que ele promove. Sabe? Porque eu não tenho como comer um alimento saudável e ter em mim doenças. Por causa da alimentação. Você discorda ou concorda? Se você comer bem, aquilo ali você vai ter a vida do alimento. Jesus foi perito. Aliás, ele falou pão, né? Acho que Jesus é o único pão que faz bem. Né, dona Tânia? O trigo, gente, ô lasqueira. Quem não tem a intolerância que eu tenho, pode ter certeza, bem para você não faz. Você já viu que a farinha vem escrito enriquecida? Por quê? Porque ela não tem nenhuma propriedade. O trigo foi alterado, gente, ao longo dos anos. Você procura a história, né? Não é coisa dos Illuminati, não. Né? É coisa que está aí. Todo mundo sabe.
Temia-se a falta de alimento. Videozinho de Instagram. Tá vendo? Instagram também é bom. Temia-se a falta de alimento. Então, se alteraram para ver uma questão de multiplicação de mais alimento, e aí você bota a química no negócio, acaba no que estamos. Então, pode ter certeza, eu não posso comer trigo, mas você também não deveria comer trigo. Domingo na cantina é pizza. Tá igual uma vez. Eu citei esse tipo de coisa e era pizza. Eu precisei fazer a, a propaganda. Eu falei, gente, coma pizza. Isso aqui. Eu me senti o mais hipócrita do mundo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece o texto de 2 Coríntios 5,17? O que está escrito lá? Você conhece. Todo tempo esse texto é citado dentro da igreja. Se alguém está onde? Qual a consequência disso? E o que a gente espera? As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo. A gente precisa entender que é para isso que Deus estabeleceu a comunhão, o contato. Se você for ver Hebreus 3,14, diz que você e eu nos tornamos participantes de Cristo. Cristo é como uma mesa, gente. A gente senta e come. E se não comer, tá ali, né? E se não comer, você fica desnutrido. Eu amo a ideia de que Paulo tenha falado isso para Timóteo. Você é um ministro bem nutrido com a palavra da verdade. Ou seja, a alimentação ela passou a exemplificar o contato com Deus, a comunhão com Deus, o dia a dia com Deus. E a grande verdade é que a maioria de nós padece de uma relação íntima, de uma relação funcional e saudável com Deus. O que está acontecendo? Você ainda não se deu conta de que Deus não te fez participar da igreja, gente. A igreja é consequência do seu lugar de participação primário, que é Deus, que é Jesus. Hoje eu vou precisar ser um pouco mais curto por causa da garganta, eu não estou legal. Né? Hoje eu amanheci bem para baixo, a saúde bem abalada. Eu vim porque sou teimoso, né, Nisso? Eu que não paro. Eu não dou vazão para a doença, não. Se o diabo descobrir que a doença te para, ele está o tempo todo tentando te estudar. Ele não é onisciente, ele não te conhece por todos os lados, igual Deus. Então, a gente, às vezes, facilita muito o nosso adversário. Eu fico com preguiça disso. Aí começa a acontecer aquilo o tempo todo. Gente, só você não entender que você tem um inimigo que é... Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, das coisas do homem. Quando ele viu Satanás atuando na vida de Judas, ele falou o seguinte, o pensamento seu é na base do homem. E a Bíblia vai ainda dizer para nós que não vem contra nós tentação senão humana. Então preste atenção, as armas de Satanás são totalmente potencializadas por você. Você fornece aquilo que te ataca. E às vezes você não entende que ele não usa nenhuma artimanha. Ele é um ser espiritual, mas ele usa de artimanha natural. Plantando uma discórdia, alguma coisa que você... E se você aprender a ter as armas corretas em Deus, você vai aprender a vencer. Hoje eu vim para cá, não é para cumprir tabela não, irmão. O meu maior desafio hoje não é pregar por pregar. Não. Eu queria muito instigar você a pensar se você já entendeu que em Jesus tem um lugar. Tem um lugar. Tem alimento, tem o que se acessar. A questão é que a maioria de nós ainda não entendeu isso. Se alguém está dentro, participante, ele passa a poder ter coisas a partir desse estar em Cristo. E eu acho interessante que nós estamos fazendo disso uma religião tão bem feita que é possível que na sua mente esteja o mesmo questionamento dos judeus. Como eu posso comer Jesus? Como eu posso estar em Jesus, alimentado de Jesus? Jesus ele não responde a isso. Porque isso não se entra por uma questão mental, é uma questão, não é assim, eu vou sentar, eu vou comer a mão de Jesus. Jesus queria que você entendesse que nele e a partir dele, na crença a ele, na confiança a ele, você tem vida. É só isso. Eu me deparo com um texto sempre,
quando eu vou orar pela minha vida, quando eu vou orar pela vida de outras pessoas, que é 1 Coríntios 1, capítulo 1, verso 30. Não sei se você sabe, mas essa doutrina em Cristo, ela é uma doutrina tipicamente paulina, é de Paulo. Paulo, ele é o autor dessa ideia de que nós estamos em Cristo, de que em Cristo aconteceu alguma coisa. Então deixa eu te falar uma coisa, se você quiser viver algo diferente com Deus, uma mudança sobrenatural na sua vida, comece a entender o que é participar de Jesus. Primeiro, claro, é crença. E a partir da crença, eu começo a me relacionar com Deus na ousadia do que Cristo promoveu em Deus. Em Deus, existem algumas coisas que já estão liberadas para você. No será, já estão. Você vai a Deus e começa a se relacionar com Ele por intermédio de Jesus, falando, Deus, Jesus deixou eu chegar aqui. Jesus falou, pode vir. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então deixa eu ir, Deus. Deus, quando Ele olha e fala, você quer tudo que é obra, Ele não te priva. Você está aí? Ele não te priva. Olha isso. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus. Então preste atenção. Deus queria se relacionar com você e queria se reconciliar com você. Então o próprio Deus provocou uma coisa para te perdoar. Foi lá e entregou Jesus na cruz. Você não pode acreditar a Deus sentimentos humanos. Às vezes a gente, para iniciar erradamente um momento de perdão entre nós, a gente fica assim, eu vou esperar o Cadu vir, tá louco? Não, Deus sabia que entre você e Deus você não tinha como iniciar esse pedido de perdão. Você não tinha como iniciar essa reconciliação. Precisava ser o próprio Deus reconciliando com você. Vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, o quê? Sabedoria, justiça, santificação, redenção. Olha aqui aonde que o evangelho está enfermo, 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabe por que nós temos um monte de gente cheia de si? Porque nós não entendemos que nós não somos nada, nós recebemos o que da parte de Deus foi feito por nós. Não tem sabedoria que tem mudado a tua vida que veio de você. Não tem justiça que veio de você. Não tem santificação que veio de você. Não tem redenção que veio de você. Você não pôde fazer nada. Por isso que você não pode gloriar-se. Por isso que você não pode dizer que para você toda honra e glória. Por isso que você não pode apontar. Mas quando olhamos para alguns cristãos, não fica visível isso. A gente fala, toda honra e toda glória seja dada a esse cara. Meu Deus, é essa pessoa, é ele. Agora, quando nós vamos para Deus, a gente vai precisar esvaziar os nossos motivos de glória. Para a gente poder participar de Cristo, de tudo que está em Cristo, a gente vai precisar falar, Deus, eu não sou, eu não posso, eu não tenho. O evangelho na sua vida, ele começa para você quando você entende que você nada é, nada possui, nada tem. Se você fosse oferecer a Deus alguma coisa, o que você ofereceria que pudesse ser algo que partisse de você? Sua vida? Mas quem te disse? Quem foi que soprou em você o fôlego? Você se encheu de fôlego de vida? Por acaso você tem alguma coisa que você possa dizer, toda honra e toda glória seja dada a mim? Um recurso que está na tua mão não veio do Senhor? Muitos pensam que sim, mas eu não sei. For aonde, se fossem a Marte buscar os elementos para fazer uma cadeira como essa, ainda assim Deus teria feito Marte. Então eu não sei você, mas nada veio do nada. Esse lugar, esse galpão que você está dentro, isso aqui não veio do nada. Todos os elementos estão aí na natureza, foram descobertos pelo homem, foram utilizados pelo homem, mas são todos da mesma criação. Gente, se a gente for entender o resgate de Deus na nossa vida, Deus ele não está interessado que a gente apenas fique dentro de uma igreja.
A gente tem que entender que o motivo de Deus é que a glória volte a quem tem glória e que você volte a desfrutar, porque Deus não é um ser atrás de holofote. Lembra quando Deus fala que a glória tem que ser nele? Não é porque ele está atrás de glória, não é porque ele não tem crise com a glória dele, ele não tem crise, ele sabe que ele fez. Não é igual você. Chega dentro da igreja, faz uma canção, a Mayra, aí canta no domingo, a igreja toda canta, aí de repente a Mayra vê a igreja gostando muito da música, ela pensa, peraí, eu vou ter que falar para a igreja. Não é igual eu faço uma frase, a Lucília compartilha uma frase parecida lá do pastor Marcos Pereira. Aí eu penso, mas eu tenho uma frase igual. Não é igual você que varre a igreja e fala assim, todo mundo fala, essa igreja está limpinha, você fica assim, ó. Vai perguntar quem foi? Não, pergunta quem foi, eu quero saber. Deus não está assim, gente. Ele está resolvido. Priscila, Deus sabe que é Deus, ele sabe que ele é Deus. Ele não está assim, eu estou em crise. Eu estou em crise que o Cadu não falou que a glória é minha. Não, presta atenção aqui. Quando você passa a possuir coisas que não é sua, Deus ele passa a tirar de você a graça. Você entende isso? Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. O soberbo ele tem um conceito de si elevado. Isso é soberba. E qual é o problema disso? O problema é que você não é e pensa que é. O problema é que você se projeta para um lugar onde Deus não quer que você esteja. Então preste atenção. A devoção resolve tudo isso. Porque você vai a Deus pedindo, Deus, eu estou aqui porque só o Senhor muda a minha vida. Eu estou aqui porque do Senhor provém tudo. Deus, eu estou aqui porque eu não preciso de mais nada além de Ti. Se eu perder tudo e não perder a Tua presença, eu ainda continuo tendo tudo. Mas se eu ganhar tudo e perder a Tua presença, é o mesmo que nada. A devoção, ela começa a ser esse lugar de equilíbrio, gente. Ninguém é super crente, ninguém... Você viu aqui a questão de Vinícius falando de quê? De oração. De oração. De devoção. O que faz um cristão querer se entregar lá para Deus nos povos não alcançados e ir em locais onde a igreja é perseguida? E aí você ouve dele, o que ele quer? É devoção, ele quer que as pessoas aprendam a se devotar a Deus, a ter comunhão com Deus, não é nada mais do que isso. Sabe o que acontece aqui? Aqui, gente, o cristão vem para dentro de igreja. Você pergunta para ele assim, você já leu a Bíblia toda? Ah, é muita coisa, eu não tenho o hábito da leitura. Lá fora um pastor vai preso porque leu a Bíblia. É muito ilógico. Nós teremos que responder muito sério a Deus. Eu só sei de uma coisa, eu como pastor não vou participar disso. Eu não vou plantar uma igreja imatura e cabe a nós também entender isso. Nós não estamos aqui para... Deus não quis que fôssemos perseguidos. Tá bom. Ainda, né? Eu nem sei o que vai ser desse país daqui para frente. Uma coisa é certa. Eu não vou participar de uma geração com folga, pegando a graça de Deus e tornando-a nula. Eu quero ser um cristão incendiado, apaixonado por Jesus. E que se um dia acontecer de eu não poder ter a minha devoção, que façamos como Daniel. Vamos ter que orar e por um simples gesto de orar, aliás, não é um simples gesto, para nós é o nosso respirar. A gente não vai conseguir não fazer. A gente vai parar na cova dos leões. Entendeu? Só que até lá tem que estar bem construído. Não pode, ninguém pode. A gente tem que parar com essa igreja desgraçada que não existe. É uma igreja desgraçada que não existe. Igreja domingueira, igreja de culto, igreja de tempo. Ali, 19 horas, celebração. É o único momento que Deus vai nos ver no dia. Tem que parar com isso. Se fôssemos perseguidos, como é que a gente faria? Você abandonaria? Porque se só é esse o resumo do teu culto, culto é vida, lembra? Culto é dia a dia. Jesus, ele se transformou no pão da vida. Ele falou, eu dou vida para você. Ele não quer que você faça lanchinhos com ele
e como prato principal que essa desgraça que esse mundo pode produzir. E nem ele quer que você o veja como um supridor de coisas que ele não é. Jesus tem que parar de ser o pão desse mundo que a igreja está pregando. Está com problema no casamento? Vem para Jesus. Está com problema com o filho? Vem para Jesus. Está com problema não sei o quê? Vem para Jesus. Gente, Jesus não resolve isso. Isso é tudo originado no pecado. Você acha que antes da santidade tinha alguma disfunção de relacionamento? Antes, quando estava tudo perfeito, pleno, as coisas estavam todas elas fluindo, abençoadas, ministradas pela santidade de Deus. Tudo fluía a partir de Deus. Estava tudo bom. O homem se desconecta. O homem morre. O homem toma o caminho de morte. Passam a ter problemas de relacionamento, problemas de caráter, de todas as espécies. O homem passa a estar possuído pelo pecado que ele achou que praticou. O pecado passa a mandar no homem. Já era. O homem acha que é autônomo no pecado, acha que tem liberdade no pecado e passa a ser cada dia mais mandado. E temos o que temos hoje. Por causa da terrível guerra que tem aí do tráfico de drogas, eu fui pesquisar na internet algumas coisas e descobri um perfil de um bandido no Instagram. O cara posta o plantão dele. E eu olhei aquilo, eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, por que que ele acha que ele tem o direito de subjugar as pessoas? Por que que mais coisas foram ditas, né? O arrego está pago. Para quem sabe aí é isso. Querinho para todo mundo fazer vista grossa. Falei, por que que outra pessoa recebe o dinheiro? Tudo é o pecado. Eu passo a achar que eu sou superior a Nice no meu sentimento. Pecado. Agora, você sabe de uma coisa? Dentro da igreja, Jesus não está conseguindo atingir as pessoas com justiça. A igreja mudou o pão que alimenta. A gente passou a alimentar a carnalidade dos outros. A gente passou a alimentar aquilo que é perecível. A gente passou a alimentar aquilo que passa. E começamos a focar as pessoas nesse mundo. E Jesus não tem esse alimento para nós. Quando você passar a ter tempo com Deus todo dia, quanto tempo você pode investir, gente? Olha aqui para mim. Quanto tempo você pode investir com Deus? Diariamente. Pastor, eu não sou da leitura. Não me importo. Você sabe ler um versículo. Ouvi um capítulo da Bíblia. Já ensinamos a você. Pega um aplicativo, bota a Bíblia. Não tem, como é que fala? Não temos aqui um engessamento. Você pode pegar e ouvir, botar play. Só apertar assim com o dedo, ó. 10 minutos. Você precisa. 10 minutos, você pode? Pastor, 10 minutos. Se você disser que não tem 10 minutos, a gente vai ter que conversar muito sério. Está acontecendo alguma coisa muito problemática. 10 minutos. Cara, com menos de 10 minutos, dopado por remédio, hoje eu li 2 capítulos. Se não fosse o tanto de zonzeira, leria outro. Tomaria outro. Leria outro. Faz uma palavra de louvor. Pastor, não canto, eu tenho voz de taquara rachada. Está tudo bom, está tudo bem, está tudo em paz. Deus não te chamou para isso, você não desenvolveu esse talento. Está tudo bem, irmão. Faz uma palavra de elogio. Deus, tu és o mais lindo que eu conheço. Maravilhoso é o teu nome, eu te amo. Pega a palavra, louva ele por meio da palavra, tudo que ele é. Depois, coloca diante do Senhor sua vida, apresenta a Ele, faz aquela entrega. Fala, Deus, eu entrego todos os meus problemas, entrego isso. Por último, entrega louvor, fala, Deus, eu te louvo porque eu estou aqui, sabendo que o Senhor cuida de mim, essas coisas que eu coloco hoje, Pai, eu vou aprender a confiar. Depois sai da oração e não perde ela não. Porque se a desconfiança vir, se a inquietude vir, você está amparado por aquele momento lá. Fala para Deus, Deus, a inquietude talvez, né? Tu entregou um filho, de repente tu vai para o dia e aquilo começa... Não, eu entreguei lá. Confia no encontro, confia na mesa. Quando o pecado bater a porta, confia. Você falou para Deus que Jesus é, da parte de Deus, santidade para a tua vida. Então fala, Deus,
Eu confio, eu não estou aqui pedindo que a minha força subjugue esse pecado. Eu estou aqui para dizer que aquilo que foi feito em Jesus subjuga esse pecado. Você entendeu? É isso que é fazer de Jesus. Quando as coisas vierem e você se perder, confia, volta para o lugar da devoção. É só por isso que você tem um encontro da mesa. É para que quando você tenha vida, você tenha a partir de Jesus. Isso é na prática. Estou falando de prática aqui. Durante o dia, surgiu uma situação nova, procura um cantinho e fala, Deus, o Senhor viu essa situação? Me ajuda. A gente sabe o que é coisa assim? Teve um dia que eu cheguei no meu trabalho, estava lá no trabalho e papapá, aí o chefe chama, oi, Jeff. Meu chefe era bipolar, gente, um cara muito louco. Bipolar aqui sem o termo técnico, tá? Um dia ele estava aqui, outro dia estava lá, assim, entendeu? Oscilava. Ruth Raquel, boa. Aí ele me mandou destruir tudo e vender os papéis. Documentos, eu trabalhava com arquivo. Aí, o que eu fiz, Cadu? Peguei tudo e fui liberando espaço, eu precisava de espaço. Aí um dia ele me chama na sala dele. Jefferson, eu preciso da data tal, que já era mais de 5 anos. Todo mundo sabe, é uma regra. Nenhuma empresa, hoje está tudo digitalizado, eu tentei muito fazer isso na empresa antes de sair, não consegui. Mas a digitalização melhorou muita coisa. Mas um cliente da Compacto queria que a gente enviasse para eles uma nota de mais de 5 anos, porque eles tinham pegado fogo e queriam acionar o seguro. Eu pensei, que produto é esse que eles ficaram encalhados por 5 anos? Isso é caneta, gente. Caneta, canetinha. Isso vende em cada volta às aulas. Mas, tá bom, sim, senhor. Cheguei no arquivo morto, gente. Lembra que eu comecei a limpar tudo? Quando eu olhei a última pasta, a numeração seguinte era que precisava, e eu já tinha dado cabo. Olhei, o desespero começou a bater, pensei, agora eu vou demitido. E por motivos sem nexo, que meu chefe era maluco. Ele tinha muita moral naquela empresa, gente. Ele era aposentado pela empresa, pagavam ele por fora, pagavam o hotel para ele ficar em Nova Iguaçu para trabalhar. Então você imagina que eu falasse assim, foi o senhor que mandou e eu só obedeci. Ele ia falar, demitido. Teve um dia que ele virou e falou assim, vai lá no Rio para mim buscar um negócio para mim. Eu chego lá, cara, era ingresso do Rock in Rio. Ele me tirou de dentro da empresa e me mandou ir buscar ingresso para ele ir no Rock in Rio. Era assim, entendeu? O cara não era funcionário, mas era funcionário. Entendeu? O cara mandava muito, então eu só obedeci. O cara me deu um desespero, voltei pro arquivo, sentei lá na sala onde eu trabalhava, dei uma curtida no ar-condicionado e a cabeça já ficou zonza. Voltei pro arquivo morto, falei, Deus, sério, eu ajoelhei e orei, falei, Senhor, o Senhor sabe. Sabe por quê, meu irmão? Eu tinha enchido 7 pacotes. As notas fiscais eram desse tamanho aqui, ó. Era das antigas mesmo. Desse tamanho. 7 pacotes. Eu falei, Deus, destruir, eu acho que eu não destruí. Mas o Senhor sabe exatamente o pacote que está. Então, por favor, me fala em qual pacote eu vou. Cara, começou a me dar um desespero e eu orei. Eu participei, Deus, gente. Extraordinário, né? Sabe por quê? Deus falou comigo assim, volta lá no armário. Eu voltei no armário e falei, mas eu obedeci, fui interagindo mesmo com a voz de Deus. Falei, acabou. Aí eu olhei para frente, falei, não, eu tirei. Tudo vazio assim, ó. Falei, meu Deus do céu, eu tirei. Deus, olha direito. Aí eu peguei a próxima e comecei a olhar. Gente, para a glória de Deus, alguém pegou a pasta. Não fui eu, porque eu não mexia. Esse era um arquivo morto, um arquivo morto. É só para ter. E botaram assim, ó. Aí eu vim para cá, a numeração ia para lá, entendeu? E tava lá. Uau, pastor, né? Você é um homem de Deus, Deus fala contigo. Fala. A questão é, você participa, Deus, das suas coisas? Você vive com Ele? Ou você faz dele, igual eu disse, um lanche? Faz dele seu alimento pessoal. Para de espiritualizar. Eu queria muito que vocês todos pudessem passar 2 horas orando.
Ah, por isso que eu não oro, eu não posso 2 horas. Cara, vale mais 10 minutos do que nada. Vale mais uma leitura no celular. E não, é a santa palavra do Senhor. Então você não abre a Bíblia. Ela não é santa para você. Vale mais um áudio do que nada. Eu creio que Deus te deu uma geração específica, a geração tecnológica. A gente não precisa ficar, gente, dando desculpa. A nossa geração nos deu acessibilidade, inclusive a palavra de Deus. Você pode fazer curso bíblico, teológico. Claro, vocês têm que pedir autorização, né? A gente sabe de indicar, vai fazer qualquer coisa aí não. Daqui a pouco tá maluco, biruta, perdendo a salvação porque foi estudar. Mas vocês estão numa geração que não tem desculpa. Vocês podem se conectar. Quantas igrejas agora fazem encontro de intercessão online? Gente, não tem desculpa. A conexão mudou, está mais rápido, está tudo melhor. Como é que você vai dizer que você é dessa geração e você não tem tempo para Deus, gente? Vamos orar. Vamos orar e pedir graça ao Senhor. Pedindo a Ele que nos faça enxergar que por meio de Jesus comemos e por meio dele vivemos. Amém? Senhor, eu quero orar nesse momento, Pai. Declarar a Deus que a nossa dependência está no Senhor. O Senhor é o nosso alimento. Nos ajuda a perceber isso no dia a dia, Pai. Nós não queremos fazer do Senhor o nosso lanche. Nós fazemos do Senhor a nossa refeição. Declaramos aqui que temos dependência do Senhor, da obra do Senhor, do Teu Espírito, enviado a nós, Senhor, para ser um lugar de comunhão. Nós não podemos ficar sem participar de Jesus, Pai. Por isso tudo que Ele é, Pai, que seja vivo em nós, seja presente em nós. Para a glória do Teu nome oramos. Em nome de Jesus. Amém.